A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, boa quinta-feira para todos. Seja bem-vindo, a nossa programação está no ar. O nosso assunto, mais uma vez, agora é o mercado da soja. Mas mais do que isso, a gente vai entender como essa relação entre o dólar e o real, que tem se mostrado tão nervosa, tão atribulada aí nesses últimos dias, influencia na nossa comercialização. Não só quando o assunto é formação de preços aqui no Brasil, mas também formação de preços no mercado internacional e a reação desse mercado internacional quando a gente está aqui nesse momento tão intenso de vendas externas de exportações. Lembrando que nessa quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, hoje é comemorado o Dia de Ação de Graças por lá, ou o chamado Thanksgiving, como dizem os americanos, por isso a Bolsa de Chicago não funciona. Os negócios serão retomados nesta sexta-feira, dia 29, por meio período somente. Para a gente entender essas relações, para a gente saber como isso tem impactado, essa alta do dólar, a depreciação do real e tudo mais, a gente convidou para conversar conosco nessa quinta-feira o Liones Severo, ele que é diretor do Simconsult, especialista no mercado da soja. Liones, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter o senhor conosco. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, será um prazer participar, sim. Nós é que agradecemos. Liones, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, nesses últimos dias, esse impacto dessa reação do dólar frente ao real quando o assunto é formação de preço de soja. Só que a gente estende essa discussão para além do mercado brasileiro, né, Liones? A gente precisa observar isso de um espectro um pouco mais amplo, não é isso? É verdade, porque tem impactos, né? O Brasil é protagonista, é o maior exportador de soja, e uma oferta massiva de soja brasileira, ele não só determina um preço em dólares menor para o produtor brasileiro, como para o produtor americano e para os demais países produtivos do mundo. Então, nós temos que pensar que existem esses efeitos. Eu não estou condenando essa atitude, mas vou falar sobre os efeitos e os danos que essa opção de vender na moeda local causa para todo o mercado internacional. Tá. Liones, o senhor acha que é interessante a gente mostrar, antes da gente começar a discutir esses efeitos, a gente mostrar o cenário atual da oferta e as perdas que a gente teve nos Estados Unidos para a gente entender que esse preço poderia estar diferente caso não fosse a guerra comercial? Pode ser, sim, com certeza. Então, vou pedir para o Renan, que é nosso editor de vídeo, de imagens aqui, colocar no ar aquele gráfico que o senhor nos mostrou do declínio da produção norte-americana nessa safra 2019-20, Liones. Já está no ar esse gráfico, se o senhor quiser comentar, fique à vontade, porque ao mesmo tempo em que a gente tem esse gráfico, né, com essa mancha roxa um pouco mais forte, mostrando o declínio da produção de soja dos Estados Unidos. Do outro lado, Liones, a gente tem o gráfico que mostra a desvalorização ou o declínio do real. Que relação há entre esses dois gráficos, entre esses dois fatos, Liones? Bom, primeiramente, os Estados Unidos já perdeu esse ano 27 milhões de toneladas, numa estimativa inicial de 123 e o último número do USDA de 96. Essa é a maior perda em volume, em números absolutos e relativos da história da soja desde 1970. O ano passado nós tivemos uma quebra na Argentina de 20 milhões de toneladas, nós tivemos um impacto nos preços, porque Chicago não reagiu, mas nós tivemos uma remuneração através do prêmio, que foi acima de 260 centavos por bushel, acima dos preços futuros da Bolsa de Chicago, e remunerou o produtor ao redor de 11,50, 12 dólares por bushel aqui no Brasil. Esse ano tem essa conveniência porque a safra americana tem essa perda e a safra mundial, então supõe-se que o ano de 2019 e 2020 teremos preços melhores, porque essa perda vai fazer falta no mundo, sem dúvida, né? Isso tem acontecido. Chicago não tem respondido muito bem a essas perdas de safras, nem mesmo nos Estados Unidos agora, mas naturalmente que isso vai impactar os preços de qualquer maneira e que provavelmente será através do prêmio. E Liones, Pois não, por favor, pode continuar. Não, a outra parte que tem aí nesse gráfico mostra o dano que a desvalorização do real causa para os mercados precificados em dólares, né?
Então, o mundo agrícola, o mundo produtivo agrícola, torce por uma valorização do real para que o brasileiro volte a negociar em dólar e isso reestruturar o mercado que está realmente comprometido, principalmente Chicago, né, onde perdeu boa parte da liquidez, porque sempre que há uma desvalorização do real, isso já aconteceu nos últimos 3 anos, a maiores picos de desvalorização do real sempre correspondeu aos menores preços registrados na Bolsa de Chicago. Então, a recíproca é verdadeira, porque se o produtor voltar a vender em dólar, naturalmente que se o produtor é capaz de derrubar os preços internacionais vendendo em real, naturalmente que se ele não vender em real e escolher a base dólar, nós vamos ganhar valor no produto em dólar, né? Nós temos notado que a safra nova brasileira tem sido vendida com desconto de $20 abaixo das paridades internacionais. Naturalmente que a China se beneficia muito disso, né? É uma transferência de renda do setor produtivo para o setor consumidor, né? Leones, eu queria que o senhor explicasse melhor como acontece essa questão da valorização. Renan, a gente já pode tirar esse gráfico, por gentileza. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente como acontece essa desvalorização, né? O senhor cita $20 abaixo do que deveria ser o preço real nesse momento. Como isso acontece, como isso se forma, Leones? Não, acontece o seguinte, que através o mercado é muito dinâmico, né? É inteligente, o mercado sempre busca as alternativas de desempenho. Então, os fundos americanos e os fundos de investimento que atuam na Bolsa de Chicago e trazem até muitos benefícios quando atuam do lado comprado, nos últimos 3 anos só têm trabalhado vendido. Por quê? Porque eles construíram robôs, né, que, quando há sinal de desvalorização do real, eles acionam esses robôs para fazer vendas na Bolsa de Chicago. Por quê? Porque eles sabem que quando há desvalorização do real no Brasil, vem uma venda massiva de soja da origem brasileira. E toda a venda da origem brasileira corresponde a uma venda em igual volume de contratos futuros na Bolsa de Chicago. Então, os fundos se antecipam e essa tem sido as quedas mais constantes da Bolsa de Chicago. Anteontem, por exemplo, que é 8 centavos, isso foi resultado de uma venda de 600 mil toneladas da origem brasileira, de safra nova, né? Então, tem uma conexão muito forte, tem uma relação, não é uma lógica matemática, mas é uma lógica comercial, e isso está preocupando muito os mercados que trabalham em dólar, para o Paraguai, os Estados Unidos principalmente. O produtor americano não tem tido remuneração adequada, resultado dessa precificação dos brasileiros na moeda local e que, naturalmente, destrói o preço em dólar da Bolsa de Chicago. Tá. Agora, Leones, isso é prejudicial para o produtor brasileiro ou isso é natural que aconteça e é natural que o produtor faça isso diante desse diferencial que ele pode ter com um dólar mais alto frente ao real? A verdade é o seguinte, o ganho é efetivo, mas é pontual. Carregar essa situação por longos períodos vai trazer um desgaste muito forte para o preço do produtor brasileiro. Veja bem, já está acontecendo. Não existe já uma correspondência fiel entre o preço do porto e o preço do interior, da origem. Por quê? Porque toda a cadeia ela é remunerada através do preço do grão. Naturalmente que essa cadeia é composta da logística de insumos leves, pesados, financiamentos, fretes oceânicos e tudo mais. Então, quando o preço do grão é baixo, essa cadeia começa a sofrer, né? Tratores, máquinas. Então, o que vai acontecer? Vem o desconto em cima, eles vêm tirar o resultado em cima do preço do produtor, que é o único que pode remunerar a cadeia. Então, essa é a desvantagem que pode acontecer, e já está acontecendo. E tem muitos produtores que reclamam, o preço hoje no porto subiu R$1, mas R$2, mas não subiu aqui no interior. E a razão disso é isso, é onde a cadeia está tentando se rebuscar de prejuízos ou de tentar fazer algum ganho em cima de um desconto, em cima do preço que o produtor está vendendo. Como o produtor está vendendo numa base de real desvalorizado e ele está satisfeito com esse valor, no custo-benefício,
ele às vezes não presta atenção que ele está perdendo, às vezes, $1 por saco, né? Então, esse é o prejuízo. E se estendendo essa situação, naturalmente que no futuro o prejuízo será maior, com certeza. Tá. Leones, o senhor mandou um outro gráfico para nós que mostra esses altos e baixos do dólar, que também mostram como eles impactaram nos preços da soja aí nos últimos anos, né? Vou até pedir para o Renan já colocar esse gráfico, já está na tela, Leones. E o senhor mostra, né, que são os dois momentos que correspondem aos menores preços da soja na CBOT nos pontos A e B, justamente em função dessa questão do dólar versus real. O que o senhor tem a nos dizer, a nos ilustrar com esse gráfico? Acho que confirma o que o senhor está explicando até agora, né? Falta o momento C aí também que aconteceu esse ano, não é? Mas as 3 maiores quedas da Bolsa de Chicago, os menores preços registrados nesses últimos 3 anos, coincidiu exatamente com as maiores desvalorizações do real. É para você ver que tem essa relação forte, né? Exatamente. O pessoal fala assim, o dólar subiu, o mercado de Chicago caiu. O mercado de Chicago subiu, mas o dólar caiu. Não é uma relação, não é uma lógica matemática, é uma lógica mercadológica, né? Que é uma rebusco de uma situação onde se pode oferir algum resultado, né? Então, isso sempre vai acontecer. Cada vez que houver uma desvalorização do real, vai cair a Bolsa de Chicago, porque existe a expectativa que uma oferta massiva venha para o mercado e que tenha venda forte também na Bolsa de Chicago. Isso tem acontecido e tem robô já, hoje, mercado digitalizado, tem robô que já faz o serviço sem qualquer falha, né? Vamos dizer assim. Acontece o seguinte, para quebrar esses robôs, o que eu tenho aconselhado, é que quando dê uma desvalorização forte do real, não façam venda. Tá. Nós precisamos, várias sequências dessas situações, porque já aconteceu também, de ter uma desvalorização do real e os produtores não venderem. Então, o que aconteceu? Os robôs foram vender futuros em Chicago e não houve sequência, né? Não houve follow-through, que a gente diz, então eles tiveram que recomprar as posições. Então, é isso que a gente tem que fazer, tentar quebrar esses robôs. Tá. Leones, qual seria uma alternativa para o produtor que vê Chicago pressionado, vê Chicago sofrendo com essa questão da guerra comercial e sem força para reagir diante de uma perda da safra americana que foi histórica, né? Já a gente vai falar sobre isso. Precisa comercializar a sua soja, tem bom momento em dólar. Qual seria a alternativa que o produtor brasileiro teria para não provocar essa pressão no mercado internacional? Realmente a nossa estrutura financeira é muito deficiente, né? Nós não temos caixa para suportar, mudar essa lógica, né? Nós teríamos que, primeiramente, alongar os financiamentos. Agora está muito favorável a isso, né? Porque os juros estão baixos, tem muito dinheiro no mundo para aplicar, não tem onde aplicar. As fintechs praticamente tomaram conta do mercado financeiro, as aplicações do dinheiro pelo dinheiro, o money by money, já não tem resultado. E estão se voltando para o setor produtivo. E a melhor aplicação de capital é a atividade agrícola, é o agronegócio, porque tem uma boa rentabilidade. Nós somos os supridores do consumo da humanidade, né? Porque alimento se come todos os dias, e o retorno a cada safra é uma montanha de dinheiro. Então, os financiadores têm que perceber que a melhor aplicação, a cada 3 meses tem uma safra, que a melhor aplicação é o campo, e eles têm que destinar mais recursos para o campo e alongar esses financiamentos. Se ele alongar os financiamentos, o produtor pode diluir a oferta em condições mais adequadas, porque o consumo é parcimonioso, e se houver um acúmulo de oferta, causa exaustão. A exaustão causa depreciação em Chicago e também nos prêmios. Aconteceu agora, nesses últimos 2 meses, o Brasil já vendeu 50 milhões de toneladas da safra nova. Já vendeu 40% da safra nova. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o prêmio caiu para 20, 30, agora está se recuperando, mas caiu e por esse motivo, por exaustão. Então, quando vem essa exaustão, perde preço, perde prêmio e perde prazo de pagamento também, porque os compradores já satisfeitos e supridos dentro do determinado intervalo, eles só vão comprar mais soja, né? Vão tomar essa oferta do produtor em caso de ser uma pechincha, como foi.
E agora não, agora os prêmios começam a reagir, porque já a forte venda já foi feita. Então eu digo o seguinte, os financiadores têm que compreender essa situação do produtor, né, porque eles ficam pressionando o produtor para que o produtor vende logo, para que o produtor venha para se reembolsar do capital. Mas essa condição está mudando no mundo também, né? Então agora é a hora de chamá-los e dizer, nós precisamos alongar esses prazos de financiamento, até a gente ter uma outra situação, né? Tá. Leones, como é que o consumo tem se comportado, como é que a demanda tem se comportado diante desse cenário de formação de preços mundo afora? A gente vê essa situação acontecendo no Brasil, Chicago ainda pressionado. Como é que a demanda tem se dividido? Como é que ela tem se comportado? A demanda está até antecipando cobertura, né? Os chineses, por exemplo, têm comprado. Semana passada compraram 40 navios no Brasil, essa semana já compraram 8 e continuam comprando. Compraram na Argentina ontem. Eles estão comprando porque é muito barato. Tanto o Brasil é o driver dos prêmios da Sul-América, né? O Brasil estabelece o prêmio para todas as origens da América do Sul. Então, qual é o verdadeiro valor do preço da soja? É assim, o prêmio americano, que é o base, né, que hoje é 50 acima, e o Brasil tem uma vantagem que o frete do Brasil é 30 centes por bushel mais barato, né, do que do Golfo para até a China. Então, o Brasil tem essa vantagem, a Argentina ainda é mais cara que o Brasil no frete para a China, tem 30 centavos. Então, somar 30 centavos com 50 do prêmio do base americano é 80. E agora acontece também o seguinte, do Golfo do México, onde exporta a maioria da soja americana, a nossa soja tem um prêmio que os chineses pagam de 15 a 20 centavos pela qualidade. Então, são 80 mais 15, são 95. Esse é o verdadeiro prêmio da soja brasileira, neste momento. E o que nós fizemos? Vendemos a 30. Então, nós perdemos mais de 22, 23 dólares por tonelada nessa composição. Esse prêmio vai se adequar ao longo do tempo e vai chegar ao seu habitat natural, que é a conta certa, que é 90, 95 centavos por bushel. Esse é o prêmio da soja brasileira. Isso a gente falando de safra nova, né, Leones? Qualquer safra, né? Tanto é que a safra velha está 90, 95, né? Porque esse é o valor real da soja brasileira. Exato. Então, nós estamos vendendo ponto sobre soja americana, sendo que a nossa soja é muito maior, mesmo que houvesse um acordo entre Estados Unidos e China, o Brasil não teria perdido esse mercado, porque o nosso preço é muito mais competitivo. Tá. Leones, eu queria que o senhor comentasse também, por favor, esse outro gráfico que o senhor nos mandou sobre a demanda global desde a década de 80, que mostra também essa relação de oferta e demanda, que também ajuda a reforçar isso que o senhor acabou de dizer, e que trata-se de um cenário que se repete há muitos anos, né, Leones? O mercado da soja ele tem pontos que são comuns durante as safras, né? Existem os roteiros fundamentais, né? Sim. Os fatores fundamentais são como dogmas. O que aconteceu desde 1980? Sempre que a produção mundial caiu e não cresceu aos 4,5%, que tem sido uma demanda constante de acréscimo a todo ano, na demanda, né? O mercado teve preços mais altos. Sempre. Não houve falha em nenhum momento do mundo, né? Que agora um pouco comprometido pela guerra entre Estados Unidos e China. Uhum. Mas essa demanda ela é tão perfeita, esse crescimento, que sempre remunerou, essas quedas sempre remuneraram os preços do produto, sim. Então, aí, muito claro que mesmo o argentino, no ano passado, teve aquela quebra, mas o mercado, Chicago não reagiu, mas o prêmio veio para remunerar o produto. E, por incrível que pareça, vou dizer uma coisa que pode até acharem que não é verdade, mas quem hoje põe o driver do preço da soja no mercado internacional é o produtor brasileiro. Se o produtor brasileiro resistir ou esperar para vender ou diluir a oferta, naturalmente vai ganhar preço em dólar, sim. Agora, quando a gente avança assim, com a oferta massiva sobre o consumo, que é finito e é parcimonioso, aí nós perdemos preço, como eu tenho dito. É uma equação bem interessante, mas verdadeira, né? Então, a gente vai ter que se adequar em algum tempo, porque o mundo não pode preterir da soja brasileira. Quer dizer, então, se apressar para vender, para dizer que pode ser
substituído por outra soja, não existe, porque nós somos o maior produtor. A América do Sul contribui com 55% da produção mundial e os Estados Unidos 28%. E nós temos ainda outros aspectos mais importantes, né, que os nossos portos têm uma capacidade de embarque bastante interessante, porque nós temos 2 produtos para exportar, os americanos têm múltiplos produtos para exportar. Então, o Brasil pode exportar 8, 10 milhões de toneladas de soja ou de milho por mês, mas os americanos não conseguem exportar mais que 4, 5 milhões de toneladas de soja por mês. Então, nós somos preferenciais, nós temos a melhor qualidade e temos um maior volume. Eu digo o seguinte, do lado do Atlântico, que a gente fala, o eixo do Atlântico, ele se transferiu dos Estados Unidos para a América do Sul. Assim como o eixo do Pacífico na Ásia também é determinante para o preço de consumo. A China teve esse problema esse ano da peste suína africana, mas ela está recompondo através do aumento do peso de abate dos animais e também avançando sobre os mercados de carne de outros mercados produtivos. Quer dizer, a transferência que a China deixa de consumir em soja ou rações, os outros países vão acrescentar, porque eles não estão produzindo carne, principalmente o Brasil e os Estados Unidos, né? Onde tem agora um desempenho muito forte dos embarques de carne. A China, naturalmente, que esse processo de escassez que está acontecendo no Brasil de carne e o preço disparando, é um processo recente. Se você vai notar nos gráficos dos embarques americanos, você vai ver que a partir de setembro é que a China detonou esse processo de comprar carne em todos os países do mundo. Então, não tem onde repor aí, se houver falta no Brasil, não tem de onde repor essa carne por importação, né? Isso não tem, porque o mercado de alimentos é inteligente, é dinâmico e abrangente. São os vasos comunicantes que funcionam da melhor maneira possível no mercado de alimentos. Então, essa é a situação nossa. Nós somos pujantes, nós temos uma agricultura muito forte, nós só precisamos saber agora como gerir esse nosso protagonismo, né? Tá. Leones, não fosse a guerra comercial e o comércio global de soja estivesse caminhando da mesma forma, a gente teria um cenário formador de preços na Bolsa de Chicago? Em que patamares, em que níveis o senhor imagina? Bom, hoje a necessidade do produtor americano é 10,50, né? Esse ano, naturalmente, que ele está suportando, porque ele recebeu, ano passado, 12 bilhões de subsídio e esse ano 16. Sim. Mas isso são situações pontuais, porque o governo, os americanos não gostam de subsidiar a agricultura porque é dinheiro do contribuinte. Esse ano foi um valor maior porque foi atribuído ao fundo de catástrofe, né? E porque a gente sabe que aconteceram muitas enchentes e o fundo de catástrofe foi pagar essa falta de preço que o produtor está tendo. Mas em condições normais é 10,50 para cima, né? E dependendo ainda uma situação de escassez que acontece de tempos em tempos no mundo. Nós estamos vivendo um período bastante volátil com relação ao clima, né? Nós tivemos um problema na Austrália, que está perdendo pelo terceiro ano consecutivo a produção de trigo. A Argentina não tem vivido situações também muito boas, tem a Indonésia, tem a Índia, que perdeu praticamente boa parte da safra de soja, e tem também a conversão do óleo de palma, né, pelo B30 da Indonésia e da Malásia, que está trazendo uma forte escassez dos óleos comestíveis ao redor do mundo. Tá. A China e a Índia estão desesperados atrás desses óleos comestíveis, têm comprado volumes estupendos, e ainda a China com agravante, né, que não tem carne suína, não tem a gordura suína para substituir, eventualmente, o óleo. Tá. Leones, o que o senhor imagina que a gente vai receber de informações aí sobre essa questão da disputa comercial entre China e Estados Unidos? O senhor é um profundo conhecedor dos chineses, trabalhou muitos anos com eles, ainda tem uma relação muito próxima. O que o senhor espera? A gente tem visto, né, a retórica tomar um tom um pouco mais duro aí também nos últimos dias, e nenhum dos lados cedendo. O que é natural que aconteça, são as duas maiores economias do mundo. O que o senhor imagina que a gente vai receber de informações aí para os próximos dias diante desse conflito? Bom, eu desde o princípio disse que não haveria acordo, né? Não é uma surpresa para mim, porque eu conheço os chineses, eu sei, eles precisam realmente, mas passar a necessidade de apertar o cinto é com eles mesmos. Se o governo disser
se não parar de comer carne uma semana, eles não comem. Então, a gente conhece essa filosofia do povo chinês, que suporta, ele é resiliente, ele suporta, ele é nacionalista, né? Ele defende seu país, então tem que ter muito cuidado com isso. E o pior de tudo é a relação de como os americanos conduzem, né? Com muita agressão, ostentam e são ofensivos aos chineses. O chinês nunca reclama se você ofender ele. É aquela história do bom cabrito, né? Bom cabrito não berra. Então, o chinês tem essa virtude da paciência, né? E ele vai até esgotar todas as possibilidades, mas dentro da certeza e da conveniência deles. Eu lembro que a vice-ministra de Comércio esteve aqui no Brasil em 2005 para declarar o Brasil economia de mercado. Naquele tempo, eu acompanhei, porque eu estava com ela, e nós tivemos aqui 5 dias em Gramado, estudando o sistema cooperativista. E então, eu me lembro que ela pediu para o Furlan declarar 28 vezes, ela anotou, 28 vezes ela pediu para o Furlan declarar a China como economia de mercado e conseguiu. Então, eles são persistentes, eles são pacientes e eles são sábios. Agora, não pode se atravessar, né, como diz. Eles têm várias qualidades e eles são hoje o Brasil e a fazenda da China são muito, a gente se complementa, não é? Então, o Brasil é muito apreciado na China. Eu sempre, quando estava lá, dizia assim, tem um americano em cada esquina da China, por que não tem um brasileiro? Nós gostamos do brasileiro. E eles vão precisar sempre e vão destinar recursos para o Brasil e a gente tem essa relação. Então, agora ficou mais difícil ainda esse acordo porque há a intervenção dos Estados Unidos, Hong Kong, né, que é uma situação dramática. Na verdade, nem é pela democracia, é que o povo de Hong Kong perdeu muito poder aquisitivo nos últimos 30 anos, depois que a China se abriu, né? Então, houve uma perda de renda considerável para o povo de Hong Kong e eles lutam por isso, não é pela democracia, não é por abertura. Essa é uma falácia, porque todo povo satisfeito que tem renda e que tem, como eles tiveram no passado e como tem os chineses hoje, não existe qualquer possibilidade de convulsão. Tá. E os Estados Unidos estão cometendo um grande erro. Agora a China vai retalhar os Estados Unidos. Certo. Leônidas, o senhor imagina agora, para a situação cambial, o senhor imagina que essa alta do dólar frente ao real, ela tem uma vida longa, um movimento duradouro, ou trata-se de algo bastante pontual e esse nervosismo deve ser logo controlado? A minha opinião é diferente, né? Eu já vinha dizendo isso há muito tempo, que o dólar não ia cair, não. E, se você lembrar, 4 meses atrás, quando eu dei entrevista, eu já tinha falado isso. Então, eu acho que é duradoura. O Brasil está fazendo sua conveniência, uma decisão acertada. O que é a decisão acertada? É a redução da taxa de juros. Essa redução da taxa de juros impede a entrada do capital especulativo, que vem aqui só para tomar nosso dinheiro do setor produtivo, não contribui com absolutamente nada. É um remédio duro, mas é um remédio que precisava acontecer. Uhum. O governo está certo, já houve fuga de 38 bilhões de dólares do Brasil, os ingressos que a gente pensava não aconteceram ainda da maneira que se podia esperar, e também tem essas convulsões aqui nos países da América do Sul, e isso, naturalmente, que contamina toda a região. Mas eu acho que o dólar é assim, é daí para cima, e não se pode, não devemos nos enganar, não, porque tem outros países também emergentes que têm situações semelhantes, o mundo vive uma crise financeira muito aguda, então não tem, assim, uma perspectiva otimista para que o dólar venha para 3,80, como falaram, 3,90. Os economistas têm errado profundamente, porque há muito tempo que eles estão bem falando isso. Mas é malemolência que eu chamo, né? Não, pois vai ficar bem, daqui a pouco se acerta. Isso não existe mais no mundo de hoje. Fazer como meu pai fazia, dá certo, time que joga bem não se muda. Isso são coisas antigas, né? O mundo da velocidade de informação que está agora, diária, é uma coisa estupenda. Então, os mercados são dinâmicos, as pessoas hoje são muito ativas. Então, tem que repensar muito bem sobre isso, sim. Leônidas, como é que a gente conclui essa nossa entrevista orientando o produtor brasileiro? O que
diante de todos esses cenários que o senhor acabou de desenhar para a gente, de descrever em detalhes, o que a gente pode, de que forma a gente pode orientar o produtor brasileiro que está aí concluindo a safra 2018-19 e em pleno desenvolvimento da safra 2019-20? Não, a minha recomendação é que não precisa se apressar, né? Nós somos o único produto na prateleira. Se vierem comprar soja no mundo, virão comprar de nós. Então, a gente, às vezes, pode esperar um pouquinho para vender. Não é que a gente vai negar a venda, né? Porque, afinal de contas, os mercados consumidores precisam do nosso produto. Existe uma relação não declarada e muito forte entre o produtor e o consumidor. E essas partes têm que ser, as conveniências só vêm através da condição do preço, o preço que representa as conveniências desses dois. Como o produtor ele sofre muito mais, porque ele toma todos os riscos, né? E principalmente aqui no Brasil, que não tem uma indústria de céu aberto e não tem nenhuma segurança de plantar, e a cada ano ele põe seu capital em risco, ele naturalmente merece uma remuneração mais adequada, né? Com uma reserva. E depois tem outra, né? Cada produtor produz produto para 170 pessoas, enquanto que o consumo ele pode se diluir em milhares e milhões de pessoas. Quer dizer, um acréscimo no preço faz menos dano para os consumidores do que uma queda nos preços para os produtores. Então, isso é uma equação bem interessante que deve ser preservada, porque o mundo, os Estados Unidos, por exemplo, vive uma situação na agricultura tremendamente danosa, né? Aumentou o suicídio, tem uma situação. A gente está vendo a França também, a Alemanha. O setor produtivo está muito desgastado, porque falta adequar o preço justo para o produto. E essa recomendação que eu faço é que só pode vir através do preço em dólares. Enquanto esses países estiverem negociando com a moeda local, nós não vamos ter remuneração adequada em dólar e não vamos ter uma realidade, vamos dizer assim, de acordo com o mercado internacional e tem danos no futuro, sim. O senhor, inclusive, nos mandou também, né? Eu tinha me esquecido de trazer esse gráfico, Leones, que é a questão do endividamento dos produtores americanos, que justamente ilustra isso que o senhor acabou de dizer, né? Trata-se de uma das piores crises aí das últimas décadas, né? O retorno da renda americana está igual ao ano de 1977, você vê, né? É uma renda bastante baixa. Eles estão com 320 bilhões de endividamento, é o segundo maior endividamento da história da agricultura americana. Sim. Só superado pelos anos de 1980, que houve um embargo, né? Que antigamente a União Soviética era o maior comprador de produtos dos Estados Unidos, certo. Assim como a China é hoje. E eles embargaram, foi o Jimmy Carter embargou e sobrou muitos estoques nos Estados Unidos e houve uma perda muito grande para os produtores que o governo depois indenizou. Naquela época, em 1986, se não me falha a memória, os estoques foram queimados, porque não havia outra solução, e o governo indenizou. Mas nessa condição atual, com a abrangência, com o crescimento e a escala da produção agrícola mundial, e até mesmo americana, não existe mais essa condição. O senhor, nesses gráficos que o senhor trouxe, o senhor mostra que a taxa de retorno da receita dos produtores americanos caiu a níveis do ano de 1977, com 5 anos de queda ininterrupta. O que motiva, além dessa questão da guerra comercial, esses 5 anos de queda ininterrupta, Leones? Bom, nós tivemos uma situação, antigamente nós tínhamos uma conexão no Chicago, com os preços de Chicago, com o mercado físico muito, vamos dizer assim, muito próxima, né? Era perfeita, praticamente, que já havia o pregão de viva voz. Tudo que acontecia no mundo real, né, no mundo físico, se transformava em informações e operações em Chicago. Em setembro de 2014, terminou esse pregão de viva voz. E hoje o mundo está atrás de um computador em qualquer parte do mundo operando sem saber o que está acontecendo. Eles só vão no estouro da boiada. Então, de lá para cá, os produtores nunca mais conseguiram rentabilidade. Aí veio o Brasil com a moeda local, né, desde 2015, que trouxe esse prejuízo para os produtores americanos. Os fundos de investimentos eles eram mais saudáveis e eles depois houve uma fuga muito grande desses fundos de investimento.
Eu alertei, eu tenho muitos amigos em Chicago, eu alertava eles, você sempre chamando o mercado para baixo, isso vai fazer um dano terrível no mercado, porque a indústria do derivativo sempre chamou o mercado para baixo. Então, o que nós vimos? Se você vai perder primeiro o seu emprego, né? E foi o que aconteceu. Eu tenho muitos amigos que perderam o emprego em Chicago e você mesmo presenciou o fechamento de muitas clearing houses, né, que é corretoras, por falta de liquidez. Então, o Chicago ficou praticamente sem liquidez. Hoje, qualquer venda que se faz não tem tomador, porque os fundos estão trabalhando também do lado vendido. Antigamente, os fundos compravam um volume significativo de soja ou de milho, de qualquer produto, e carregavam a força do capital dos fundos, que distribuía para o consumo parcimoniosamente. Era muito mais intenso, né, Leones? Mais intenso. Hoje não, hoje os fundos competem com o setor produtivo. Certo. Então, antigamente já eram virados para o mercado consumidor. Hoje eles não fazem mais isso porque perderam muito dinheiro. Por causa da desvalorização do real, vem uma oferta plena, e vendas em Chicago e derruba toda a construção que se faz no lado positivo. Esse é o grande problema da história. Não tem solução rápida, mas tem que ser encontrada, né? Porque o consumo, não temos que privilegiar o consumo, né? Nós temos que privilegiar o setor produtivo. Então, tem que buscar essa alternativa de remunerar em dólares, e que o produtor vai ser muito melhor remunerado do que se vender na base real. Tá certo. E pode combinar os dois. É verdade, é verdade. Leones, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira. Feriado em Chicago, mas a gente aqui trabalhando e acompanhando o nosso mercado, né? Não tem jeito. Faz parte, né? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu desejo sorte para todo mundo. Eu quero que percebam que eu não estou condenando a atividade, claro, a maneira, o módulo de venda do produtor, como ele entrega a oferta, mas eu estou falando dos danos e das causas. Então, né, preço é efeito, preço não é causa, e vamos então depurar a causa para ter o melhor efeito no preço. É isso mesmo. Leones, te agradeço mais uma vez, já te espero aqui para a próxima no Notícias Agrícolas, tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço, Leones. Obrigada. Bom restinho de semana para o senhor, bom trabalho. Igualmente. Obrigada. Leones Severo, portanto, conosco, diretor do Simconsult, um dos maiores especialistas no mercado de soja. E a gente pode perceber que exatamente o que nós dissemos ontem em manchete aqui no Notícias Agrícolas, que esse momento importante da comercialização de soja aqui no Brasil, essas vendas intensas, foram inclusive destaque na mídia norte-americana especializada, né, em agro, justamente porque esse momento ajuda a manter as cotações da soja, do milho também, inclusive, pressionadas no mercado internacional. Nada mais o Leones fez do que detalhar essa situação por aqui, fazer esse cruzamento das informações, a desvalorização do real, a alta do dólar, os preços em Chicago, a formação dos preços aqui no Brasil e, como disse o Leones, né, se a gente não tivesse nessa situação, a soja brasileira poderia estar valendo $20 a mais do que os preços atuais que a gente tem observado. E ele conclui dizendo, né, se o produtor brasileiro, se a gente tivesse um sistema mais eficiente, onde o produtor brasileiro pudesse estar sendo remunerado em dólares, talvez ele estaria sendo ainda melhor remunerado do que já está sendo. Afinal, o produtor tem esse diferencial do câmbio aqui no Brasil, então os preços são melhores para o produtor brasileiro nesse momento, mas em detrimento de outros países e tudo mais. Então, há de se acompanhar essas relações todas, a gente ainda é referenciado na Bolsa de Chicago, as cotações por lá ainda surtem muito efeito aqui na formação dos preços no Brasil e elas precisam ser, então, acompanhadas de perto, assim como os outros fatores formadores dos preços. Certo? Se você não conseguiu acompanhar toda essa entrevista do Leones ao vivo, já ela vai estar disponível para que você recupere o que o Leones falou no começo aqui da nossa conversa, tá certo? A gente volta já com a nossa programação ao vivo, é um instante só, fique conosco.